Mas olha, falar nisso aí, cara, o Fluminense vai sair incólume, vai conseguir ficar com Aras depois dessa Copa do Mundo de Clubes, porque eu tava falando hoje à tarde tava falando com o Eric Faria, Difícil, nosso amigo Eric, viu, Raiz? Tava falando comigo mais cedo, ele falou comigo o seguinte: Ilan, acabei de falar lá no Seleção Sport TV. Pra mim, o Aras é o melhor jogador da competição até o momento. Eu falei, não posso concordar porque eu não vi todos os jogos, eu não consegui ver todos os jogos. Pra mim, ele é um dos 3 ou 4 melhores, sem dúvida. É um cara que foi eleito 3 vezes em 4 jogos o melhor em campo. Que ninguém conseguiu isso. Demais. Mas o Eric viu todos e falou, pra mim, é o destacando melhor. contra europeus, né? Agora, o cara vai ficar no Fluminense depois dessa competição, vai ser uma zebraça, né? Se ninguém vier com... Não sei qual é a multa, mas se não chegar um cara com 50 Eu milhões acho de que o euros... Aras, se ele não sair, ele só não sai por conta da idade, porque a primeira O Gerson prateleira... tá indo por 25 Não, milhões então, de mas euros, né? a primeira prateleira a primeira seria o Real Madrid e Barcelona, já não contrata, normalmente não contrata jogador de 25, 26, 27... Ele tem 27 para 28. 27 para 28, a não ser que já esteja na Europa. Que tem muito aquele receio de você contratar um sul-americano e não adaptar, às vezes até questão de comportamento tem sempre uma preocupação. E aí seria o caminho, Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita, que aí é muito dinheiro, e aí você vai para um centro em desenvolvimento, Ele talvez. não iria. E aí eu acho que ele não quer. iria. Então acho que meu ponto é esse. Pro topo da Europa, eu acho que ele não vai. Mas será que... Não por falta de qualidade, não, tá? É mais um clube- preconceito. Não deve ser preconceito, mas é uma forma de atuar do mercado europeu. Mas será que um clube médio da Premier League, por exemplo, Mas não eu vai... acho, eu acho que pra ele nem valeria a pena. Mas honestamente. não sei, será que eu ele nem iria? acho que a Premier League Ele pegaria. com projeto Então, de é vida, isso que eu tô projeto falando. pessoal dele, Pô, eu acho que recebeu ele é uma proposta forçado. do- Ele tem West Ham. vontade, né? Eu sei que ele tem aí é o desejo de problema, jogar né? na Europa. Ele iria O querer. Pra um status país dele assim, Mas já- pro já Nottingham deixou Forest, isso claro. Inglaterra, Alemanha, esses lugares mas- ele ia querer ir. França, sei. Itália, ele ter ia querer ir. experiência, Porque estando né? lá, você pode ter um trampolim para outro clube grande. Eu não duvido que apareça uma mas- Inter de Milão dessa aí, um Milan, um time Mas eu acho que desse esses aí. Fica times muito não têm essa visível. grana toda pra tirar o Arias assim, não. É. Eu acho que essa turma não tem essa grana pra chegar. A Inter Se não- for, acho que vai pra esses mercados que tem muita grana. Al Hilal da vida desse, né? um Al Hilal. Na Arábia, A Raiz trouxe a pode informação, chegar. né, de mais 2 clubes chegando nesse grupo de investimento árabe. Então, assim, você tem um novo investimento, você tem mais gente comprando. Isso pro mercado sul-americano é um mar de dinheiro, que a gente é alvo. A gente é produtor, a grande verdade é essa. Sim. A gente é produtor. A gente olha para a Copa do Mundo, a gente tem os produtores, que somos nós, sul-americanos, grande parte, obviamente, que os outros países também produzem jogadores, mas grande parte, Al Hilal ontem, dos 4 gols, 3 foram brasileiros. E aí você tem o produto final, que seria a Europa, né, na teoria, e aí você tem esses emergentes que são uma sobra aqui da América do Sul, uma sobra da Europa, a galera que bateu e voltou, alguns que bateram idade, como Messi, Suárez, enfim. Mas assim, é complicado falar pelo outro, né? Assim, a decisão Sim. do Arias. Mesma coisa sobre o Gerson. Eu, se fosse o Gerson, não sairia do Flamengo. Eu, se fosse o Arias, não sairia do Fluminense, até porque ninguém tá ali jogando por... Olha que seria um bate-salva, 50 mil. Mas que para o cenário de futebol é muito pouco. O Arias ganha Tá quase todo 1,5 milhão mundo- hoje. É muita Que é grana. um ótimo salário no Brasil, mas se ele for para um grande clube europeu ou for para o mundo árabe desse, vai ganhar 4 vezes isso aí. Sim. Então, e ele tem um projeto de vida, independentemente do salário. Tem um projeto de vida, eu entendo perfeitamente, para a família pois é. dele, de viver na Europa. isso- ele isso não é nem pesa brasileiro, muito, né? né? Ele está aqui também, já é estrangeiro aqui. Sim. Né? Embora esteja se sentindo em casa, ele já é estrangeiro. Eu Então, penso no projeto de ídolo. Assim, eu acho que isso falta muitas vezes pra gente, e é natural, tá? Porque você tem essa questão financeira que pesa, você tem família, você tem vários fatores, qualidade de vida, enfim. Mas eu sinto falta da gente conseguir manter ídolos aqui. A base a gente já perde, né? O menino com 18, 19 anos, ele tá indo embora. Agora, o ídolo formado, eu acho que eu sinto muita falta do cara se manter aqui, assim, ele já tá ganhando muita já grana. está na 5ª temporada no Fluminense, né? Já é quase um milagre, ainda mais para um clube Verdade. que não tem uma estrutura financeira tão sólida como é o Fluminense, que não tem a estrutura, Sim. né, o poder que tem o Palmeiras, o Flamengo, hoje o Botafogo. É quase um milagre ele Ilan. estar aqui ainda. E é um dos grandes acertos da gestão do Mário é manter o Arias, é ter conseguido, inclusive, renovar o contrato dele esse ano. Tem contrato até o meio de 2028 e, repito, para mim tem potencial até para se tornar o maior jogador da história do clube, ou um dos 3 maiores. Já está ali no top 5, top 6, na minha opinião, sinceramente. Fala, Bruna. Não, só ia fazer um comentáriozinho sobre o Gerson, né? É só uma questão que a gente está falando dessas saídas. Acho que o Gerson, eu também não sairia se fosse ele, mas olhando só pela perspectiva do Flamengo, o Gerson foi a 4ª maior venda, o valor, na história do clube, e os 3 primeiros foram Vinícius Júnior, Paquetá e o Reinier. Todos jovens. E então, assim, eu acho que quem está Primeiro não fazendo formado, pouco... né? E quem está fazendo pouco da venda do Gerson
não entende que você vender por 25 milhões à vista, que é algo que pesa muito, Jogador de 28 por um jogador anos, de né? 28 anos, cara, não tá dentro da realidade. Esse é um valor muito surreal. Por 28 anos e à vista, cara, à vista. O Vinícius Júnior foi parcelado, o Reinier foi parcelado, o Paquetá foi parcelado e todos menos de 20 anos. Então, eu acho assim, é uma venda muito boa. A grana, Bruninha, realmente é muito boa. Não é uma venda, né? Porque não houve venda, pagando não houve negociação. Pagaram a multa. Eu acho que é uma boa grana. Eu não sei a que ponto o Flamengo vai conseguir repor. Também para repor, vai gastar a grana. Vai ter que gastar praticamente tudo isso. Vai gastar toda essa grana para repor. E aí corre o risco da reposição não encaixar como o Gerson encaixou. Eu acho que o desafio do Flamengo nesse momento, e aí o Ilan falando em relação ao Arias também, talvez é o preço que vale, qual é o preço que vale, né? O Arias, por exemplo. Qual é o valor do Arias para o Fluminense? Às vezes o Arias tem um valor de mercado, mas que para o Fluminense não é esse valor de mercado. Para o Fluminense é muito mais, né? Eu acho que o ponto do Gerson, a grana é muito boa, realmente. Foi paga à vista, ótimo para o Flamengo, mas também para contratar uma reposição do mesmo nível, vai ter que gastar praticamente essa grana toda. Né? Mas aí o Boto tá aí pra isso, né? Mas o simbolismo do Arias dentro do Fluminense hoje é bastante diferente. Embora o Gerson seja um ídolo do Flamengo, seja um jogador relevante, importante, um grande jogador, mas a diferença é abissal do simbolismo do que significa o Arias dentro do Fluminense hoje e do que significava o Gerson no Flamengo até agora. O Gerson fez até uma boa Copa do Mundo, mas não vinha tão bem, né? Tava meio oscilando, já estava meio... Não estava tão bem, não estava no seu melhor momento. O Arias, ele tem um valor inestimável no Fluminense. Eu diria, você está perguntando qual seria o valor para o Fluminense. Eu diria para você que o Arias, ele está sozinho numa categoria do Fluminense, sozinho, não tem outro jogador junto com ele lá. Categoria dos invendáveis. Ele é invendável. O Fluminense não vai vender se vier uma proposta da Europa, ele vai ter que vender, porque o Arias vai falar que quer sair. Sim. Porque o Arias vai dizer, eu quero sair. É por gratidão, e tem um certo acordo de cavalheiros com o Mário. Mas vai ter que vir uma proposta gorda, tá? Vai ter que vir uma proposta grande. Mas eu não imagino, acho que o Fluminense não vai vender por menos de 40, 50 milhões de dólares. Mas a expectativa... E acho possível vir, né? Seria anormal, como disse o Garoni, pela idade que tem o Arias, mas eu acho possível pela Copa do Mundo que ele está fazendo, e dependendo do que ainda pode acontecer. Né? Ele pode ser decisivo numa final, numa semifinal, numa quarta de final, fazer um jogo assombroso contra o Al Hilal, e os caras virem aqui com 100 milhões de dólares. Né? Pode acontecer. Então, assim, mas se você considerar só a vontade do Fluminense, se não pesasse, né? O Arias chegar e falar assim, presidente, eu quero ir embora. A gente tinha combinado, eu quero ir embora. Se isso não acontecer, eu digo para você que o Fluminense não vai vender o Arias. Sim. Eu acho que é o único jogador que o Fluminense não seria o equivalente, em outras épocas, do Flamengo vender o Zico. Né? Do Vasco vendeu o Roberto Dinamite. Ele está num patamar hoje, num status de idolatria dentro do clube, que é um jogador, é o único invendável. O Fluminense prefere vender a Sérgio do que vender o Arias. Mas vai ter que vender o Arias se chegar uma proposta grande, porque ele vai pedir para sair. Se for da Inglaterra, for da Itália, for da Alemanha, for da Espanha, ele vai pedir para sair. Aí vai ter que só chegar no preço. Mas, Ilan, porque não vai vender por 20 milhões de dólares, por 25, isso eu tenho certeza absoluta. Quando o Arias chegou no Fluminense, chegou por um valor ridículo, né? Um valor... 5 milhões de reais ou 3 milhões de reais. Então é isso que eu falo. O Boto tem que mostrar o serviço dele para aproveitar 25 milhões mais a premiação do Mundial para trazer uma peça de reposição. Aí é trabalho do Boto e do scout. Então, eu acho que o papel do Flamengo de ter diminuído a multa para sair pela multa é um valor à vista que você pode usar, aí agora é com o Boto. O Boto foi contratado por um motivo. Então, acho que agora com ele tem que se virar para achar. O Gerson não é o único jogador do mundo. O Arias é um protagonista do Fluminense e o Gerson não chega a ser um protagonista do Flamengo. Exatamente. Né? Acho que o Flamengo, o Gerson divide com outros jogadores ali, esse protagonismo que vai revezando. Arrascaeta, Pedro. O Arias, para o Fluminense, tem um peso muito maior. Mas é realmente uma situação complicada, porque, como você falou, tem a vontade do jogador de sair, tem a qualidade e está se mostrando para o mundo. Porque tem muito disso, né? Às vezes você tem... Parece que tá jogando contra o Olaria. O cara joga contra o Inter de Milão, quando você está jogando contra o Bangu. O pessoal tem o receio não lá de nada, fora, cara, que eu falei de não contratar jogador depois dos 23, 24, dificilmente você dá o salto, porque normalmente o europeu vem aqui pegar mais novo para você acabar a formação e adaptar o garoto. Você vê o Vinícius Júnior foi para o Castilha, né? Não foi direto para o time principal do Real Madrid. Então, Reinier, enfim, acontece com vários jogadores. Mas o Arias, de uma certa maneira, está se mostrando pronto para o mercado europeu. Porque ele está enfrentando os europeus, ele está indo bem, né? Então, isso fora a seleção colombiana. Então tem um histórico já de enfrentamentos internacionais. Proposta né? do Borussia.